Fala aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Verônica Lima, direto de mais um Pode Ver, junto com o meu parceiro J. Marques. Tamo juntão, vamos lá. Você tá bonitão hoje pra caramba, hein? Pô, tem que tentar Esses manter, conjuntinhos né? seu estiloso. Pessoal, direto aqui de mais um Pode Ver, hoje a gente vai estar recebendo uma convidada muito especial, que a gente já queria ter trago aqui no Pode Ver, e hoje ela veio. Nossa querida Gisele Martins, que é jornalista, doutoranda em comunicação pela UFRJ e discute um tema muito importante, que é a comunicação comunitária, a possibilidade da gente levar comunicação, informação de verdade, né, para a periferia. E discute outras questões também, como gênero, inserção das mulheres e das mulheres negras, né, nesse contexto de muita dificuldade, de muita diversidade, nessa quadra histórica difícil que a gente está passando na sociedade brasileira. Então, ó, chega junto aqui no Pode Ver, dá um like, curte e compartilha com a gente. É isso. Bora lá pra gente trocar uma ideia com a nossa querida Gisele Martins. Valeu. Gisele, seja bem-vinda aqui no Pode Ver. Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu de estar aqui falando com vocês, né? Eu não conhecia você, é um prazer conhecê-lo. Jota, Yasmin, Gabi falam muito de você, então tô honrada de estar aqui hoje. Eu tô honrado que eu tô com, assim, duas referências pra mim, né? Gi, amiga de longa data, é referência pra todos nós de favela, assim. E ver, eu hoje, assim, você que tá assistindo, eu quero ficar aqui, assim, acompanhando essa conversa. Porque tem um meio de campo aqui pra bater a bola pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil sensacional, sabe? Porque são mulheres com muita política pública aplicada na vida, né? Tem um lance, assim, que eu queria muito te perguntar, né? Eu já há algum tempo... assim, me convenci de que a questão do debate de comunicação ele é muito importante, estratégico mesmo para a sociedade brasileira, né? E a gente falar de comunicação de massas e falar de informação, sobretudo para nossas comunidades, para a periferia, é um desafio, é bem difícil, né? A gente vem de uma construção onde os meios de comunicação de massa, historicamente, sempre determinaram e formaram opinião na sociedade brasileira, né? A gente é de um tempo onde... eles chegavam a manipular debates, como aconteceu em 89, na eleição, no debate de segundo turno do Collor contra o Lula e tal, e isso foi determinante para a vitória do Collor, né? E os meios de comunicação de massas no Brasil, eles nunca, na minha opinião, cumpriram um papel assim muito pedagógico, muito pelo contrário, né? Eles reforçaram e reforçam estigmas, né? Então, eu queria muito ouvir de você, assim, como é que é esse lance de ser uma jornalista e uma militante, né, com esse desafio. Eu sou comunicadora comunitária desde os meus 16, 17 anos, 20 anos aí, tenho 37 anos. Eu comecei a produzir comunicação comunitária justamente porque eu não me via na mídia comercial. Eu via... RJTV, enfim, via noticiário, falando sobre estigmas sobre a favela, sobre a mulher negra, sobre a mulher favelada, dizendo que o meu lugar é feio, que o meu lugar só tem gente preguiçosa, gente que não trabalha. Eu ficava me perguntando, mas caraca, minha avó sai para trabalhar 4 horas da manhã, como assim ela é preguiçosa? Minha mãe é faxineira de prédio, como ela é preguiçosa? Meu pai é pescador negro, analfabeto, atravessa a cidade... Como? Como assim, né? Meus irmãos estudando, tentando estudar, né? Em busca de uma política pública, da educação pública. Como assim a gente é preguiçoso se a gente não para nesse lugar? E aí eu comecei a buscar um jornalismo comunitário, também denunciando violações de direitos humanos. Eu lembro de uma das primeiras matérias que eu fiz, que infelizmente foi porque eu vi uma criança sendo assassinada na minha rua, né? E a mídia comercial dizia que aquela criança de 7 anos tinha algum envolvimento, justificando o assassinato. E aí eu falei, eu preciso reportar isso de uma outra forma. E aí eu escrevi uma matéria para um site. Isso tem quanto tempo? Tem 20 anos. E basicamente a realidade continua a mesma, né? Continua a mesma coisa, nada mudou. Esse é um debate que inclusive a gente ainda não ganhou, justamente porque a gente tem uma mídia comercial, né? O Brasil
se diz um país democrático, mas que ainda não democratizou a comunicação. A gente tem o quê? 10 famílias, 11 famílias que são donas dos meios de produção de comunicação comerciais, que dentro de uma linha ideológica, na sua linha ideológica, é feita para estigmatizar, ser racista, criminalizar, na ideia que a gente não se pertença à cidade, né? Não cobre nossos direitos. É uma forma de fazer com que a gente aceite o que a gente tem e negue o que a gente pode tentar construir. Que justifique o nosso assassinato, a violência, a violação que a gente vivencia. E aí eu comecei a percorrer as favelas do Rio de Janeiro, fazendo comunicação comunitária, rádio, TV, mural, fanzine, época do fanzine, né? Hoje a gente está no Instagram, Facebook. Eu sou da época do fanzine, da revista comunitária. E aí eu comecei a ver o quanto que a gente tinha de produção de comunicação comunitária, né? A gente tem um grande movimento na luta pela democratização da comunicação dentro das favelas e periferias, na ideia de fazer com que a gente se pertença. Primeiro se descubra, porque nossa história não está escrita. Aí é falar da memória negra, favelada, indígena, nordestina, quilombola. Depois é a denúncia, porque a gente tem que denunciar, sim, o que a gente é violado todos os dias, né? Porque a mídia comercial ela não vai representar a gente. E depois, a comunicação também serve como busca de políticas públicas. Sim. Quando a gente fala de saúde, educação, está denunciando um buraco na rua, um saneamento básico mal feito, também é uma forma da gente estar buscando políticas públicas. Então, eu sou uma grande defensora da comunicação comunitária e popular, e o Brasil precisa se dizer democrático, e ele vai ser democrático quando democratizar a comunicação. Porque democratizar a comunicação é democratizar conhecimentos e memórias. Eu acho que além dessa característica, eu acho que a Constituição de 1988, a nossa Constituição, né, ela tem marcos assim, muito importantes, mas para o debate de comunicação, de democratização de meios de comunicação, talvez não tenha sido muito assertiva, certamente não foi. E acho que no Brasil a gente tem uma característica muito forte dos meios de comunicação de massa e comercial, como você falou. Você vai no Nordeste, o dono da rádio é o deputado. Você vai em vários lugares do Brasil, o dono da TV local é o senador ou da família do governador. Você tem N exemplos no Brasil em relação a isso. Lá no Sul isso é muito forte também. Não, no Sul, no Nordeste, tudo quanto é canto do Brasil, você vai ter famílias, né, que são muito vinculadas à política e que se utilizam desse poder político para conseguir as concessões. E essas concessões são dadas assim, sem a menor transparência. E uma coisa acaba alimentando a outra, porque quando você tem acesso aos meios de comunicação de massa, você passa aquilo que você quer e ajuda na manutenção do poder político. E esse poder político retorna para a manutenção, né, desse poder, né? Não só desse poder, como poder econômico também. Então, acho que no Brasil a gente tem uma característica muito peculiar, né? Que é os meios de comunicação de massa e comercial são muito vinculados ao poder político e nascem também a partir desse poder político. Isso é uma característica e isso é utilizado assim, de uma maneira muito descarada em tudo quanto é lugar. E também essa coisa que você falou da gente não se reconhecer, né? Por exemplo, agora os meios de comunicação de massas, eles tentam tomar um cuidado, eles não conseguem. Então, o que eles fazem? Eles começaram a colocar uma certa cota. Sim. Então, eles, assim, você tem uma novela que tem, sei lá, 80 personagens. Das 80 personagens, você tem 6 negros e negras. Aí você tem uma família negra. Uhum. Só que no Brasil, nós somos metade mais um da sociedade. Então sempre tem aquela família negra que é estigmatizada, que é a galera que tá na favela, que gosta do samba, do futebol, que a gente gosta mesmo, todo mundo gosta, né? É patrimônio cultural nosso, mas é sempre aquela coisa muito determinada. E ó, tem esse núcleo negro aqui e tal, que meio que justifica. É a falsa representatividade. Exatamente. Então, como é que você enxerga esse lance, assim, de como eles trabalharam para tentar dar uma resposta para a sociedade, os meios de comunicação de massa? E essa outra coisa que você colocou também, que é assim, o caráter absolutamente, na minha opinião, revolucionário, tá?
que cumpre os meios de comunicação populares, né? A gente viu nos últimos anos, agora com a coisa da internet, rede social. Então, assim, a gente, com o telefone, a gente grava o abuso e denuncia esse abuso. Isso mudou pra caramba, pra melhor, de certa forma, a nossa forma de pegar o que a gente estava vendo do ponto de vista da denúncia que tem que ser feita na favela, na periferia. O que você acha que mudou nesse sentido e como é que você vê esse rolê, né? Do que o meio de comunicação tenta trabalhar, incutir, de dizer que eles estão sendo democráticos, inserindo um percentual bem pequenininho de preto, né? Para além do que você colocou aqui, senadores, deputados são donos dos meios de comunicação, né? Hoje a gente ainda tem as igrejas como donas dos meios de comunicação e comunicações que estão inseridas e estão atingindo diretamente o público que é empobrecido, né? Que é negro, que é pobre, que é do campo, que é quilombola, que é justamente a população que está ali sem informação direta que é a nossa. E aí tem E aí é o capitalismo, né? O capitalismo, o racismo, enfim. O meio de comercial vai chegar todo dia na casa da minha avó, trabalhando ideologicamente o pensamento dela, né? A gente não chega, mas eles chegam. A gente não chega, né? A gente não tem grana, a gente não tem como ter um jornal comunitário todo dia, uma rádio comunitária todo dia. Não por acaso as rádios comunitárias hoje estão sofrendo uma grande... Hoje não, nos últimos 10 anos sofrendo uma grande crise, né? Estão hoje nas mãos das igrejas, o que é também uma outra questão ideológica. Isso faz parte da manutenção dos poderes, né? Igreja, deputados, senadores, enfim. E disputar os meios de comunicação é muito estratégico, né? A gente tem aí deputados e presidentes do Brasil ganhando justamente porque estão trabalhando dados e outros tipos de informações para chegar ao nosso público-alvo, que é o público favelado. E aí, sobre a mídia comercial usurpar, né? Pegar um ou outro favelado da Amarelo, do Alemão, ou de outras favelas, com uma falsa representatividade. Teve um momento, vou dizer que nos últimos 10 anos, que não tinha mais como a mídia comercial negar que existia comunicação popular e comunitária. Só que no lugar deles estarem com a gente, eu na verdade, eu não tenho nenhuma esperança e não acho que a mídia comercial tenha que estar do nosso lado. Mas, e óbvio que eles vão sempre usar isso a favor deles, né? O que eles fizeram? Eles pegaram um do Alemão, um da Maré, um da Cidade de Deus, um do Cantagalo, pega essas figuras, coloca numa novela, coloca para apresentar um jornal nacional, coloca para apresentar um RJTV, e aí vem com aquele quadro de RJ nas comunidades, não sei como é que se fala. O jornal Globo Impresso fez o Repórteres do Futuro, me convidaram até para fazer curso, eu era adolescente na época, eu toda revoltada lá no Globo, falando mal deles, e tendo aula com eles. Você era revoltada, gente? Eu ainda sou. Eu queria ver isso. A Gisele revoltada dentro do Globo. Esculhambava. Maravilhoso. Desse tamanho, com 40 quilos, esculhambando todo mundo lá. Vocês não me representam, mas eu tô aqui para aprender com vocês. E aí, eles pegavam um ou outro, e aí prometiam, né? A gente vai te dar um emprego, Gisele. Eles me ofereceram um emprego. A gente vai te dar uma vaga de editor do Globo. Eu falei, mas eu quero acabar com o Globo, eu vou ser editora do Globo? Eu quero que o meu jornal comunitário seja reconhecido nacionalmente e que ele não seja único, porque temos que ter vários jornais comunitários, né, representando várias identidades e várias histórias e várias memórias e vários gritos, né, gritos de quem sofre o racismo, de quem sofre com a falta de direitos. E aí a gente tem essas mídias comerciais dizendo que estão dando oportunidade pra gente. E aí a gente tem uma juventude hoje dizendo, a gente está até na mídia comercial, a gente tem um ou outro nosso trabalhando lá, isso é muito bom. Só que aí a gente, de novo, discute capitalismo, né? Discute individualismo, discute o que é o capitalismo, pegar um ou outro, colocar ali, e aí a gente que está do outro lado, e está do outro lado também por escolha, a gente fica pensando, caramba, será que eu sou uma fracassada? Poxa, será que eu nunca vou ter esse espaço?
Mas aquele espaço não é para ser nosso, né? A gente tem que destruir aquele espaço, na verdade. Reforça uma meritocracia, né? Reforça uma meritocracia. Exatamente. Se todo mundo que merecesse chegasse lá, a favela tava no topo, né? A gente estaria no topo. Porque é que mais trabalha. Então. Exatamente. E aí chegou uma hora que eles não tinham como negar, e aí fizeram esses pequenos quadros, pequenos programas, escolheram um ou outro, prometeram mundos e fundos, e tá lá. Só que a nossa comunicação, a nossa ideologia, sim, aquilo que a gente tem com conteúdo, nunca vai estar lá. Eu fiquei com uma curiosidade até, porque você circulou o mundo inteiro aí, né? Alguns países no mundo. Mesmo sendo radical. Mesmo sendo radical. E aí eu queria entender essa relação, né? Como que o resto do mundo, os países que você visitou, olham o Brasil, né, no sentido de comunicação comunitária, que você foi para lá para falar de violação, mas muito sempre com o eixo da comunicação, né, como ferramenta. Mas lá fora existe a comunicação comunitária, né? Se você puder dar algum exemplo de países que têm uma semelhança com a gente. Legal. Porque, né, até para entender, porque meio que essa globalização, né, ela é feita para desconectar a gente também, né? Exatamente. E aí quem não consegue atravessar o Atlântico aí fica meio perdido. Exatamente. Eu só fui entender que o movimento pela democratização da comunicação comunitária era tão grande quando eu comecei a circular, a ser convidada, e aí eu sempre falo isso, eu não vou ser convidada para estar na primeira classe do avião, né? O movimento popular, indígena, vai me convidar com um dinheirinho que eles cataram um ano inteiro, e eu vou lá na última classe, tá tudo bem, tá maravilhoso, vou estar feliz pra caramba. E aí, porque é isso, né? Os outros comunicadores que são globais vão estar em primeira classe e vão fazer questão de dizer que estou na primeira classe. Falei, estou na última classe, estou indo para o movimento indígena. Você vai de ônibus com asas. Vou de ônibus. Tá maravilhoso. E aí eu fui na África do Sul, fui na Namíbia, Joanesburgo, né, na África do Sul, fui na Palestina, fui na Colômbia, no México, fui no Equador, fui na Jamaica, enfim, Chile, vários países, quase mais de 20 países. Como diz um amigo meu, você rodou às 7 segunda-feira. Às 7 segundas-feiras. E tudo convidado por movimentos que trabalham a democratização da comunicação, que trabalham a questão da denúncia e da violação de direitos humanos, questão racial. E aí eu percebi que a América Latina é uma grande referência na produção de comunicação comunitária. Não só o Brasil, mas toda a América Latina e também todo o continente africano. Nossa ligação, de novo, colocando essa ligação entre dois continentes, né? 2 territórios que sofrem uma violação da colonização, do racismo, e que a comunicação é uma produção para denúncia, para a busca da memória, porque nem a memória de lá está escrita e nem a nossa memória está aqui escrita. Quem escreve nossas memórias ainda são os países do norte, né? São os brancos. Então, essas mídias comunitárias servem como mobilização também. Mobilização de ideias e práticas. E também memórias. E também construções de organizações comunitárias. Seja no quilombo, seja no campo, seja na favela, seja lá numa aldeia palestina que está sofrendo lá com a colonização, seja na Jamaica, os povos mapuches também produzindo rádio poste, rádio comunitária, enfim. Nós somos, no Brasil, uma grande referência mundial na produção de comunicação comunitária. E a América Latina e o continente africano, no mundo, são 2 territórios onde a comunicação comunitária, ela hoje vem trocando cada vez mais, principalmente rádios comunitárias. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Gisele. Como é que você acha que a gente tem que, de alguma maneira, construir uma perspectiva para que aquele debate do marco regulatório dos meios de comunicação de massa saia do papel, saia do plano das ideias e se torne assim, uma realidade, né? Porque a resistência é muito grande, por razões óbvias, né? Você tem uma correlação de forças. Eu não vou nem falar na sociedade, mas acho que uma correlação de forças nos espaços de poder que é extremamente desfavorável a nós. Então, assim, todas as vezes que a gente tentou fazer esse debate, a reação foi imediata e a reação foi pesada. E o argumento daqueles que detêm, né, os meios de produção da comunicação de massas e comercial no Brasil é sempre de que a gente quer regulamentar a mídia para poder restringir, para fazer algo assim
restritivo de implementar uma ditadura. Uma ditadura. Censura. Censura. Essa é a palavra, censura, para censurar. Quando não é verdade. Eu acho que tem um outro desafio também, que eu acho que é bem importante, né? Que é a regulamentação da mídia. Em qualquer lugar civilizado do mundo, a mídia é regulamentada. Por mais que eu concorde com você de que esse espaço, ele não é nosso. Ele nunca vai ser nosso. Me incomoda pra caramba algumas pessoas até que de certa forma são nossas também, que de alguma maneira se inseriram, e eu até reconheço que algumas cumprem um papel muito bacana. Com certeza. Mas o fato é que eles são empregados, que aquilo, né, aquilo nunca vai nos representar. Mas também não acho que a gente não tenha que se inserir de alguma maneira. A gente tem que ter gente nossa em todos os lugares, né, mas entendendo o que é aquilo. Mas o que eu quero te falar, assim, que eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que a gente enfrenta esse desafio da gente fazer, de fato, a democratização dos meios de comunicação de massa no Brasil? A gente tem que fazer esse debate. E eu acho que a gente ficou devendo, sabe? No passado, quando o governo era nosso, do nosso campo político, a gente ficou devendo. Não é papel nosso atacar as rádios comunitárias, não é papel nosso fazer isso. A gente tem outras coisas para atacar, gente, entendeu? A gente tem outras coisas para fazer, não é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa construir espaço de conferência, de debate público, entender o quanto isso é estratégico, porque não é só do que vai ter de representatividade, não. Passa a ser estratégico também, porque tem que combater fake news, né? Foi fake news pra caramba, né? Então, assim, e tem fake news da grande mídia. Tem uma rádio, que eu não vou citar o nome aqui pra gente não... Mas tem uma rádio que uma rádio oficial do governo atual. Então, assim, todos os comentaristas defendem o governo em tudo, na pandemia, né? Os maiores absurdos, atrocidades, eles estavam dizendo que cloroquina era... Então isso é fake news, é mentira, jogando com a vida das pessoas. Então, esse desafio de regulamentar os meios de comunicação comercial e de massa, regulamentação e democratização. Como é que você vê isso? Como é que a gente faz? Concordo com você que a gente ficou devendo essa pauta. E não foi por falta de mobilização das mídias comunitárias, populares, jornalistas, dos sindicatos, enfim, da sociedade civil. A gente se mobilizou. A gente teve até um encontro nacional pela democratização da comunicação em 2008. Eu estava lá. A gente teve um encontro, a gente fez vários fóruns livres pela democratização da comunicação nas favelas, teve municipal, estadual... o Brasil inteiro se mobilizou, fizemos um encontro nacional em Brasília, foi época de vários encontros, né? Juventude, pauta de gênero, raça, indígena, e a gente também fez o da democratização da comunicação. A gente fez uma agenda maravilhosa saindo desse encontro, que a gente falou, meu Deus, isso é o sonho. É a democratização da comunicação. Os comunicadores vão ter meios de se sustentar. A gente vai ter leis que vão fazer com que comunicadores não sejam ameaçados, censurados ou autocensurados. A gente vai ter mais rádios comunitárias funcionando. E aí, está engavetado. Engavetaram, e aí, não por acaso, a gente tem o avanço de fake news. Isso também tem a ver com a não democratização da comunicação. Se fosse um governo que tivesse investido na comunicação comunitária, a gente não teria uma sociedade hoje sendo enganada por fake news, porque estaríamos com 30 jornais, rádios, TVs comunitárias funcionando numa favela da Maré. Sim. As pessoas não iam ter chance de acreditar numa mensagem de WhatsApp de fake news, porque aquelas mídias comunitárias estariam ali todo dia na favela, fazendo um trabalho ideológico com a linguagem local, com a realidade local e fazendo formação local. Então, não ter investido na comunicação, na democratização da comunicação, foi uma grande falha. Eu fico até arrepiado. Foi uma grande dói, falha. Né? Dói, e isso foi culpa... e aí eu falar nossa, né? Nosso campo, né? Nosso campo. Assumindo essa responsabilidade. E aí, a gente tem... a gente teve ao contrário, né? A gente teve mais... Foi o governo que mais fechou rádios comunitárias, eu concordo.
A gente precisa recuperar essas rádios comunitárias, a gente precisa recuperar as TVs comunitárias. A gente tem uma TV comunitária no Rio de Janeiro que estava abandonada, agora que vai ocupar com 30 canais. A gente tem que ocupar esse espaço é nosso, por lei. O Pode Ver também quer. Isso, ocupa. Temos que Jota. ocupar. Bora, Jota. Temos que Partiu. ocupar. Pode me Vambora, chamar de José. Vambora. J. Bonner. Temos a Vambora. MAC, que é uma associação de rádios comunitárias que tem ligação com rádios comunitárias do Brasil inteiro, a Criar Brasil, com ligação com podcasts e rádios comunitárias e jornais comunitários do Brasil inteiro. A gente tem um grande movimento que estava escondido e agora a gente tem que ressuscitar. A gente, para recuperar o marco regulatório, recuperar essa agenda do Encontro Nacional pela Democratização da Comunicação, a gente precisa estar junto com os comunicadores e comunicadoras comunitárias que passaram os últimos 10 anos sendo censurados, Sim, perdendo espaço, sim. perdendo a fala, perdendo o grito, perdendo mobilização porque foram censurados pela militarização. Então, acho que a primeira coisa é recuperar esses movimentos, esses coletivos de comunicação comunitária, e eu tô aqui para isso. E a nível municipal, estadual, a nível nacional e internacional, porque lá fora tá todo mundo de olho no Brasil. Todo mundo quer ouvir a grande produção de comunicação comunitária que a gente tem aqui, porque a gente não é pouca coisa. E a gente precisa recuperar para ganhar a sociedade, porque são esses próprios comunicadores que vão ganhar a sociedade dizendo que o marco regulatório não é censura. Eu acho que até entender também o que são esses novos comunicadores que não foram formados pela gente, pelos nossos coletivos, nossos movimentos, que são esses jovens comunicadores que estão no TikTok, que estão no Instagram, que estão no YouTube, que estão no Twitter. Que é isso, né? Porque podem não ser lidos de modo geral como comunicadores comunitários, mas são comunicadores independentes. Grande parte desses produtores estão nas favelas, né? Porque são agitadores culturais, são influenciadores e que precisam, muitas vezes, politizar o que eles produzem, né? Eu acho que é o desafio, né? É aglutinar esses dois grupos aqui para a gente poder caminhar. Não sei o que E aí é você trabalhar a pensa trabalhar a formação política desses comunicadores e comunicadoras. E isso significa uma renovação da comunicação comunitária. Não é só mais a rádio, mais o jornal impresso. É o TikToker, é o influencer, tá aí, né? é quem está nas redes sociais, é quem está distribuindo um livro ou uma roupa em troca de um bate-papo, é a linguagem oral também, que funciona muito nas favelas, por uma questão que a gente ainda tem analfabetos na favela. Então, são várias formas de comunicação comunitária. Não à toa a gente está no podcast, né? Exatamente. Então, a gente precisa recuperar essas mídias comunitárias, esses comunicadores, fazer formação dentro das favelas. E ouvir primeiro o que tem de necessidade. Por exemplo, acabei de fazer um mini curso de comunicação comunitária. Estou fazendo doutorado no FRJ e coloquei os professores para darem aula para 60 coletivos de comunicação comunitária que iniciaram em 2020 por conta da pandemia. Então, os professores estão dando aula de forma gratuita para eles. Eles falaram, a gente quer entender o que são dados. A gente quer aprender a mexer no Instagram. A gente está lá fazendo Instagram, mas não sabe mexer direito. A gente não sabe editar um vídeo. Não sabe fazer um podcast, mas a gente está fazendo. E aí a gente vai trabalhar 2023, 2024 e 2025 fazendo formação para esses coletivos que iniciaram agora em 2020 por conta da pandemia. Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Na pandemia, né, você estava falando aí, como assim, a gente viu gente da periferia, porque assim, fomos nós por nós, né? Quer dizer, não tinha nada. Galera que estava fazendo campanha para recolher alimentos, para ajudar as pessoas, porque o governo, né, foi completamente omisso, ausente, o governo em todos os níveis, né? Pouquíssimos lugares a gente viu ter uma cobertura que pudesse respaldar as pessoas para elas ficarem em casa. Ao contrário, o governo federal foi o primeiro a dizer para as pessoas se matarem, irem para a rua, não, enfim, se resguardarem, nem criou mecanismo para que as pessoas pudessem garantir sua subsistência mínima. E essa subsistência, ela veio muito através da iniciativa popular. Associação de moradores, igrejas locais, diversas religiões, diversos campos ideológicos, né? Enfim. As pessoas se mobilizaram, partidos, sobretudo partidos do campo de esquerda, todo mundo se mobilizando para poder organizar a sobrevivência das pessoas. E as rádios comunitárias também foram muito importantes, né? Nesse período da pandemia, né? Muito.
Na Maré, a gente fundou, em dia 19 de março de 2020, a Frente de Mobilização da Maré. Comunicadores que já atuavam na Maré mobilizaram pelas redes sociais e a gente chegou a 100 moradores que não tinham contato com a comunicação comunitária e a gente se mobilizou para falar sobre a Covid-19 na nossa linguagem, porque não bastava dizer lave as mãos se a gente não tem água na favela. Eu fiquei 6 meses sem água. Como vai lavar a mão se a gente não tem água? Como vai usar uma máscara se a máscara já na época já era muito cara? Né? Como a gente vai se cuidar, deixar a casa arejada, a janela aberta, se nem direito à casa a gente tem? Então, como dizer para o morador de favela que é precarizado, não vai trabalhar? Não tem como, né? Então, a gente fez ali um plano de comunicação com a nossa realidade, com a nossa linguagem, falando principalmente com a mensagem tem que lavar as mãos, mas quem não tem, a gente precisa saber quem não tem para dividir nossa água. Então, nossa principal mensagem era da solidariedade. Quem tem água divide, foi nosso marco, né, dentro da favela da Maré. E aí a gente pensou na questão da linguagem, pensou também nas ferramentas de comunicação, porque a gente precisava alcançar todo mundo da Maré, que são 140 mil moradores. E aí a gente pensou, tem que ter carro de som, tem que ter bicicleta de som, tem que ter faixas, tem que ter outdoor, e a gente não pagou outdoor, a gente tirou lá os anúncios e colocamos os nossos. A ocupação, vamos ocupar, né? Fizemos. É isso. A gente fez panfletos, a gente fez. E aí a gente ocupou também as redes sociais, não tínhamos páginas. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, enfim. E a gente começou a pedir dinheiro para sustentar essa produção de comunicação comunitária que não é barata. E ao passar do tempo, os moradores paravam o carro de som e falavam: caramba, mas como eu vou manter as crianças em casa se a gente já está sem comida? E aí a gente começou uma mobilização para pedir comida, cestas básicas, álcool, máscaras. E a CIA Marginal foi nossa grande parceira nisso, né, Jota? E Yasmin também. Ficamos ali o tempo inteiro nos falando todos os dias. Atrás de dinheiro, atrás de faixa, atrás de congelado, de um carro para buscar uma cesta básica. E atendemos 4.500 famílias em 2020 na Maré, que estavam abaixo da linha de pobreza. E hoje a gente tem uma cozinha solidária funcionando na Maré, como na Cidade de Deus. São irmãs, nasceram juntas, mesmo projeto, mesmo ideal, e a gente ali está atendendo a população que ainda está vulnerável nesse período da pandemia. Então, são comunicadores que estão hoje indo para além da comunicação e trabalhando a ação social dentro das favelas, porque não tem como mais a gente só escrever sobre o que estamos sentindo. A gente tem que falar da fome e dar uma quentinha, que é um resultado muito básico ali, mas que está resolvendo, né? Um gás, um álcool. Sábado eu estava lá na cozinha e estavam pedindo: tem ovo aí? Tem um ovo na geladeira, vou te dar um ovo. É desse jeito que a gente está agindo nas nossas favelas, na Cidade de Deus e na Maré, e inúmeros outros comunicadores têm feito o mesmo nas favelas do Rio de Janeiro. É isso aí. Gisele, queria que você apresentasse a sua produção, seus livros aqui para todo mundo conhecer. Então, como comunicadora comunitária... fala pra cá. Como comunicadora comunitária, eu escrevo muito, né? Óbvio. Escrevia mais quando eu tinha mais tempo, porque hoje tem cozinha solidária, então tem que cozinhar, né? Mas eu faço algumas produções sobre esses locais que eu visito e sobre a realidade que eu vivencio, né? Porque eu estou falando de dentro, estou falando de mim, principalmente quando eu vou, por exemplo, numa aldeia indígena e vejo a realidade da mulher indígena, eu comparo essas realidades e falo: a gente precisa escrever sobre isso, né? Sobre o impacto da militarização, do racismo nas nossas vidas, mas falar também das nossas forças. E aí, em 2016, eu fiz esse livro aqui, junto com uma organização que é o PAX, sobre mulheres atingidas, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres faveladas, que sofreram o impacto dos mega-eventos nas suas vidas, mulheres que foram removidas, enfim, trabalhadoras, camelôs. Esse aqui é violência de gênero em contextos militarizados, e aí falam sobre mulheres, jovens e adolescentes de Manguinhos e da Maré,
que também sofreram com a questão da militarização nas suas vidas. E aí a gente traz aqui em formatos de contos, falando sobre esse impacto, né? O impacto de ser revistada, de não poder ir ao baile funk, de ouvir tiro, de ter que socorrer alguém que está morrendo, mas também fala de resistências. Eu sempre termino com a questão da esperança nos livros. E a Fortaleza das Mulheres, relatos sobre a militarização da vida, traz relatos de mulheres da Palestina, do México, da Colômbia, da favela da Maré, da periferia do Rio de Janeiro, colocando mulheres ali, que colocam as suas dores, mas também suas forças na luta pela internacionalização, pelo direito à vida, né? A gente fala muito sobre os nossos problemas, a gente também precisa falar das nossas forças. E da Palestina ao Chile, a Maré, a gente precisa conectar cada vez mais nossas lutas. E eu tenho um outro livro, que esse é o livro que eu falo sobre a comunicação comunitária da Maré, que é Militarização e Censura, que fala especificamente sobre uma página que eu e os comunicadores da Maré criamos em 2014, que se chama Maré Vive. Eu não estou mais na página, mas a gente conta ali como foi o processo de censura por conta do Exército, e a gente só queria falar sobre as violações que estávamos sofrendo na favela. E esse livro está à venda, depois vocês pesquisem. É ele que vai virar peça? Já está virando peça e está sendo apresentado nas escolas da favela da Maré. Olha aí. Arrasou. Coisa linda, coisa linda. E esse aqui é um presente para vocês. Opa! Arrasou. Bora, obrigada. Lindeza, lindeza. Gisele, bacana. E eu vi, assim, que a tua produção tem muito esse recorte de gênero, né? E nós mulheres, e sobretudo nós mulheres negras, a gente está no topo das desigualdades no Brasil e no mundo também, né? Mas também a gente vem apresentando, e isso é muito importante que você falou, falar da esperança, né? É esperançar, né? A gente viveu um massacre muito grande nos últimos anos, sendo muito atacada, as políticas públicas todas sendo destruídas, né? A pandemia que tirou a vida de 700 mil brasileiros, então não tem nenhuma família, nenhuma pessoa que não tenha perdido um parente, um amigo, um colega de trabalho. Então isso afetou o mundo e afetou muito a sociedade brasileira. Mas eu acho que nós mulheres, nós estamos também num processo de muita resistência, né? A nossa resiliência, né? A nossa capacidade de construir alternativas, de buscar soluções e de sermos solidárias, sobretudo no território periférico, né? A gente sabe como é que é, né, mulher preta? Então a gente vai ali, uma não tem, a gente faz aqui o farnel, divide, você precisa ir trabalhar, eu vou tomar conta da tua criança. Então tem esse processo de muita solidariedade, que é um processo ancestral, é nosso, né? Tá no nosso DNA. E, de alguma maneira, agora também, o nosso papel, né, como agente de transformação da sociedade, é também esperançar. A gente também não pode fazer um discurso também muito sobrecarregado, né, principalmente agora, que as coisas começaram a dar certo, né, que pintou uma luz. E acho que nesse momento em que pintou uma luz para a sociedade brasileira, é o momento da gente fazer o que você falou. E é nosso papel fazer muita formação política, né? Abrir espaço para as novas gerações que são absolutamente conectadas, que elas já chegam fazendo, lidando com os desafios de uma maneira muito diferente da nossa. E isso é muito positivo, mas a gente precisa esperançar com estratégia, não é só esperançar com uma palavra, né? É esperançar organizando. E essa organização, ela tem que vir de baixo para cima. Ela não pode ser só um papel que diz que a gente tem que fazer uma conferência. A gente tem que fazer conferência livre, Jota. Sabe, chamar a Gisele, você, eu e mais um monte de gente. Veio aqui o Leonel, que é sindicalista, que é um cara que também lá no ele é ótimo. Lá no rolê dele, ele faz o bagulho. Que cada um de nós, a gente está fazendo democratização de meios de comunicação, a gente está fazendo. Você está fazendo do seu jeito, a gente está fazendo do nosso, o Leonel está fazendo. E aí eu tô lançando um desafio para nós, que é a gente fazer uma grande conferência livre. Pode ser aqui na Casa da Utopia, pode ser em outro lugar, mas assim, a gente precisa reunir as pessoas, a gente precisa ter muita estratégia, porque se não deu certo no passado, tem que dar certo agora.
né? E você foi muito precisa quando você falou. E é verdade, o Brasil está sendo uma espécie de laboratório, né? Para ser uma espécie de case para essa coisa da morte da verdade, né? Assim, e eu percebo que as pessoas estão vivendo uma realidade paralela. A verdade, ela vem, o resultado vem, as coisas vêm, e as pessoas não acreditam, elas acreditam no WhatsApp. Eu soube de fontes seguras aqui no meu WhatsApp. E isso, exato, isso é uma doideira. E aí você foi muito precisa quando você falou, se tivesse construção de comunicação comunitária de base, isso não teria acontecido, não teria. E a gente vai ter que encarar esse desafio agora na planície e no Planalto. Correto. E a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, estou muito feliz de ter recebido você aqui no nosso Pode Ver. Fala aí, Jotamar. A gente tem um bate-bola aqui para fechar gostosinho esse programa, assim, esse encontro maravilhoso, com o astral lá em cima. Espero que a gente não te assuste com a pergunta. Cada um vai fazer uma aqui. E aí é o que vinha aí no seu coração, na sua mente. Ó, vou começar aqui. Aí, Jota, só dá um corte e ver o microfone pro outro lado, porque ele tá tapando o seu rosto. Tá bom. Assim, né? Não, o microfone pro outro lado. Aqui assim? Isso. Pegou. Ah, tá. Show, volto de onde? Vamos fazer o bate... Chega um pouquinho mais, né? Chegou muito pra cá? Isso, tá bom. Tá bom? Pode ir. Vamos fazer um bate-bola então gostosinho aqui, hein, Gi? Uhum. Ó, uma saudade. Saudade? Minha mãe. Tenho saudade da minha mãe. Uma decepção. Não ter democratizado a comunicação é uma grande decepção na minha vida. Uma história inesquecível. Palestina. Ter ido à Palestina. Pra mim foi... mudou a minha vida, porque eu vi muitas forças. E a força é internacional, né? Um destino. Palestina. Ah. Não, a próxima eu vou falar. Uma comida, eu vou falar, uma comida palestina. Brincadeira, fala, uma comida. Uma comida? Feijão, gosto de feijão. Arroz e feijão. Uma luta. Democratização da comunicação. E agora, pra gente fechar, um sonho. Que as favelas sejam livres, que o povo negro seja livre, que a Palestina seja livre, que o sul global seja livre. É meu sonho. Gisele, ó, muito bom ter você aqui. Ó, que os outros convidados não fiquem enciumados, mas, pô, uma das melhores, né, Jota? Porra! Muito forte, muito o bonito. fino da bola. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente recebeu aqui a nossa querida Gisele Martins, comunicadora popular, jornalista, doutoranda em comunicação pela UFRJ e alguém que faz acontecer em defesa da democratização dos meios de comunicação e na defesa para que o povo pobre, favelado, periférico tenha acesso ao conhecimento através da produção de comunicação e de informação de qualidade. Então, eu e meu parceiro J. Marques aqui, ó, estamos pedindo para vocês assim para dar like, para compartilhar e vale muito a pena assistir a entrevista maravilhosa da nossa Gisele Martins. Ativa o sininho, manda para todo mundo, segue a Gi nas redes e vamos que vamos. E hoje o Jota tava bonitão aqui, ó. Ele tá de conjuntinho. O Jota, ele só vem de conjuntinho, cara. Foca na beleza da pessoa. Obrigado, pessoal.